Oi, tudo bem? Eu sou o Daniel Godry Júnior, sou palestrante há 25 anos. Eu ajudo pessoas a perderem o medo de falar em público e construírem apresentações impactantes. Hoje nós vamos falar de dicas para melhorar a sua autoconfiança em apresentações orais. Além de ser palestrante há tanto tempo e escritor, eu tenho alguns hobbies, coisas que eu gosto de fazer. Eu já pratiquei vários esportes, mas os esportes que mais aparecem, que mais evidenciam o que eu vou falar agora, são as lutas, as artes marciais. Eu já fiz karatê, já fiz judô, faixa preta taekwondo, faixa marrom de jiu-jitsu. E o que eu aprendi nos esportes é que metade do seu sucesso tem a ver com a sua preparação mental, com a sua autoconfiança. Ou seja, metade da vitória não começa fora, não começa no palco, na banca, na sala de aula, aonde for que você vai falar. Metade começa na sua cabeça. Porque, claro, só um atacante, por exemplo, autoconfiante, que vai deixar o goleiro no chão, que vai ter a coragem de fazer como o Romário, né? Fazer que vai, o goleiro cai e tocar a bola por cima. É só a autoconfiança que permite a genialidade. E isso também na apresentação. Se você não for autoconfiante, você nunca vai ter aquele quê a mais, de fazer algo a mais, porque você vai ter medo disso. Claro, eu estou falando isso para quem está começando a falar agora, e estou falando para quem também fala há muito tempo. Cada um deve dar o passo conforme pode e conforme o momento que está vivendo. Para alguns, a autoconfiança se refere simplesmente a entrar no palco. Para outros, a autoconfiança é simplesmente conseguir fazer uma oração final na mesa da família. Para outros, já não. A autoconfiança é conseguir rolar no palco, dar uma pirueta, cantar no palco. Ou seja, a autoconfiança, ela serve para quem está começando e serve para quem está há muito tempo no caminho da oratória. Autoconfiança não é soberba, não é arrogância, não é você não ter medo de nada, você não ter frio na barriga. Eu posso ter frio na barriga e ao mesmo tempo ser autoconfiante quanto ao resultado, entende? É importante você entender então que a autoconfiança ela é muito importante para a apresentação e ela tem muito mais a ver com o seu psicológico do que efetivamente com a sua técnica ou com a sua prática. Embora, claro, técnica e prática estejam ligadas diretamente ao aumento de confiança. O mais importante na autoconfiança não é efetivamente quem você é, mas sim como você vê quem você é. Então, a autoconfiança ela é muito subjetiva. Tem gente ruim pra caramba que sobe no palco com uma confiança extraordinária. E tem gente muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, que acha que nunca está pronto para encarar o palco, mas que falaria certamente muito melhor que aquela primeira pessoa. Bom, a primeira coisa para você ter autoconfiança é pensar positivamente. Se o pensamento é de graça, você pode pensar positivo, você pode pensar negativo. Acontece que quando você pensa negativo, você coloca uma pressão psicológica em você mesmo enorme. Quando você pensa negativo, você começa a ter medo, você começa a acionar o teu cérebro primitivo, que é luta ou fuga, você tem vontade de correr ou de atacar todo mundo. Quando você deixa o medo invadir, os pensamentos negativos, você antevém muitas coisas que talvez nem iam acontecer, mas que pelo seu medo podem acontecer. É como o cara que vai bater o pênalti, tem medo de errar e acaba errando. Não por falta de técnica, mas pelo seu medo. Então pense positivamente. É impossível você pensar negativamente e estar observando coisas externas ao mesmo tempo. Veio o pensamento negativo, vai ser uma catástrofe, vão jogar ovo em você, não vai dar certo? Distraia-se. Como? Vai ler um livro, vai ver um filme, ou fale coisas boas, pense coisas boas, ocupe a sua mente. Não deixe a sua mente ficar vagando em pensamentos negativos, não alimente os pensamentos negativos. É impossível você pensar uma coisa e pensar a outra ao mesmo tempo. Se você não consegue deixar de pensar negativamente, comece urgentemente a ver coisas boas, falar coisas boas para você.
Comece a transferir a sua imaginação para outras áreas. Então é mais ou menos assim, você não consegue pensar negativamente e ao mesmo tempo ficar observando minha cor de gravata, a minha cor de camisa, a cor dos meus olhos, os meus anéis aqui, ou seja, o cenário lá atrás. Distraia-se dos pensamentos negativos, observando coisas. Se você é muito nervoso, se você é muito nervosa, escolha alguma coisa que absorva você antes das apresentações, tá bom? Segunda dica, treine e use as oportunidades para falar. É muito importante isso, porque autoconfiança tem a ver com treino também. Quanto mais você treina, mais você se torna autoconfiante. Então, treine a sua apresentação, teste a sua apresentação. Faça ela e não queira apresentar da primeira vez para um grupo de 200 pessoas. Faça ela e chame os seus amigos, amigas, parentes, famílias e diga que você precisa de uma resposta sincera quanto à apresentação. Claro, pegue pessoas que têm bom senso, de não te detonar também, de falarem o que tem que falar, mas de uma maneira suave, sutil. Teste a sua apresentação com essas pessoas e treine sempre que você puder. Como assim? Lá na sua igreja vai ler aquela mensagem. Lá no seu grupo de alguma coisa, de escoteiro, tente ler. Lá na sua associação que você faz parte, peça para ler alguma coisa, peça para apresentar alguma coisa. Saia da zona de conforto e comece a dar passos. É preciso dar passos, porque se você não fizer isso, se você não treinar, se você esperar que somente teoricamente você vai estar pronto para uma apresentação, isso é falso. Não é porque você estudou como andar de bicicleta que você vai andar de bicicleta, você só vai andar de bicicleta andando de bicicleta. Você só caminhou porque não teve vergonha de cair. E assim também o apresentador. O apresentador não é bom apesar dos seus erros, ele é bom porque errou muito e não parou, e aprendeu com os seus erros. Então treine e use todas as oportunidades para falar e testar a sua apresentação. Terceira coisa, tire o peso da apresentação. Lembra aquilo que eu falei do pênalti? Quando o pênalti é importante, existe o peso da torcida e se aquela pessoa não administrar emocionalmente aquele peso que está sobre ela, ele provavelmente vai errar o pênalti. Quando é o último pênalti do campeonato e o jogador vai em direção à bola pensando não posso errar, não posso errar, não posso errar, provavelmente ele erre. E ele erra não porque não tem a técnica de bater o pênalti, mas porque ele não soube administrar a pressão da torcida, a pressão da plateia, a pressão dos pais. Vai lá e não me decepcione, hein? Vai lá e não erre, hein? Vai lá e não faça feio. Comigo, no começo de palestra, no começo de carreira, acontecia muito. Eu já vi o seu pai, hein? Sou fã dele, ele é muito bom, esperamos muito de você. Se você não administrar esse tipo de coisa, de observação, a chance de ficar nervoso é muito grande. Então, tirar o peso da apresentação é entender que, a não ser que você seja uma celebridade ou esteja defendendo uma banca, sua apresentação provavelmente não é a coisa mais importante daquele evento. Ou não é mais importante da vida das pessoas. Tira o peso. O que vai acontecer se você errar um pouquinho? Não tem problema nenhum. O que vai acontecer se você ficar nervoso ou nervosa um pouquinho? Não tem problema nenhum. Qual é o máximo que vai acontecer? O máximo você não vai ser chamado de novo. Mas não tem problema, tem muita gente, tem muito público. Então tira o peso. Ela é importante sim, você tem que se preparar sim, mas não é a última apresentação da sua vida. Cuidado para não botar peso demais na apresentação. Quarta dica é curar as suas feridas, curar os seus ressentimentos, curar as suas mágoas. Augusto Cury fala em duvidar, criticar e determinar. Duvidar, criticar e determinar. Duvide de quem duvidou de você. Eu já ouvi no começo da carreira, nossa, você nunca vai ser um bom palestrante, nossa, nunca vai chegar perto do seu pai. E que bom que eu não acreditei naquilo, porque hoje eu ouço o contrário. Nossa, você é tão bom quanto seu pai. Nossa, eu gostei até mais do seu jeito que o jeito do seu pai. Isso para mim é um grande elogio. Se a gente tem uma ferida não curada, foi se apresentar e um colega riu, foi se apresentar, a professora falou que é ridículo, foi se apresentar, o seu pai, a sua mãe disseram, nossa, que coisa mais desengonçada. Se você não tratar essas feridas, se você não ler essas feridas de uma maneira diferente, relativizar essas feridas vão contar e vão influenciar você. Porque sempre que você se apresentar, você vai lembrar daquela professora, daquela situação, daquele colega, daquele amigo, daquela amiga. Mas não é porque aconteceu uma vez
que precisa acontecer de novo. E eu preciso me lembrar disso. Eu preciso particularizar essa situação. Não é porque aconteceu com o Daniel aos 8 anos que vai acontecer com o Daniel aos 43, ou com você com 35. Eu preciso dar esse perdão e dizer e entender que as pessoas foram sinceras, mas não significa que elas foram certeiras. O sincero não quer dizer verdadeiro. Quando você aprender isso, você vai entender que muita gente disse que o Cafu não ia ser jogador de futebol, que o Rock, lá, o Sylvester Stallone, não ia ser ator, que Michael Jordan não poderia ser jogador de basquete, que o Walt Disney não era criativo. E essas pessoas estavam erradas. Então, cure as suas feridas. Cure as suas feridas. E entenda, sim, que você pode aprender a falar, não tenho dúvida alguma, apesar daquele erro que aconteceu. Não precisa acontecer de novo. Dica 5. Torne a plateia semelhante a você mentalmente. Essa é uma dica que eu não vi em lugar nenhum e que eu mesmo desenvolvi, porque isso me ajudou bastante. Como que você torna a palestra semelhante a você ou semelhante a outras plateias que você já apresentou? Assim, eu fiz uma apresentação para engenheiros, engenheiro agrônomo. Eles gostaram? Quando eu vou a outra empresa, mesmo que o público seja diferente, a empresa seja diferente, eu lembro, se eu falei bem para engenheiros agrônomos de uma empresa, provavelmente eles vão gostar tanto quanto gostaram daquela palestra. Ou seja, eu tornei o público semelhante. Quando eu vou num lugar e penso, essas pessoas têm praticamente a minha mesma formação, têm praticamente a mesma classe social que eu tenho. Quando eu torno eles semelhantes a mim, eu vejo que eu não estou falando para bichos de 7 cabeças, mas eu estou falando para público que é o ser humano, que ri, que chora, né? Que não estão lá para fazer inquisição, estão lá para aprender. Então isso me dá leveza, isso me tira o medo, isso também me tira o peso. Sexta coisa, acredite que tem muita, mas muita gente ruim por aí e que você é melhor que muitos outros. Meu pai sempre me dizia, filho, se você não quiser ser palestrante, eu respeito. Mas tem muita gente pior que você, muito pior que você. Eu tenho certeza que você está muito acima da média. E se você não quiser cobrar por isso, vai um cara pior que você e às vezes cobrar mais do que você cobra para ajudar as pessoas. Então não tenha medo de ser orador, não tenha medo de cobrar, não tenha medo de se valorizar, porque eu te digo, você é melhor que os outros. Então, saber que tem muita gente ruim por aí, faz com que você se sinta melhor. Mas não é que você precisa rebaixar os outros, não. Estou falando de uma maneira geral, tá? Não é que você tem que citar os outros na palestra ou rebaixar eles na palestra. Só estou dizendo no sentido de você entender que tem muita gente que não sabe falar e está falando. Quantas vezes você viu uma apresentação, você como espectador, e pensou, nossa, eu faria melhor. Mas, no entanto, aquela pessoa falou, às vezes saiu com o bolso cheio de dinheiro e você entendeu que você poderia falar melhor que ela, que ele ou que ela. É verdade isso ou não? Claro que é verdade. E se é verdade, você pode falar também, você pode comunicar também, você pode aprender também. A outra dica é você lembrar quem você é. Prazer, eu sou o Daniel, eu sou humano. Prazer, você é humano. Você é humana. E se nós somos humanos, nós somos falhos, nós erramos, nós às vezes temos alguns vícios a vencer. E tudo isso nos faz humanos. O ser humano, ele erra. O ser humano, ele nunca vai fazer uma apresentação exatamente igual a outra. Vai ter um dia que você vai estar com dor de estômago, vai ter um dia que você vai estar mais inspirado, mais empolgado, mais empolgada. E tudo isso é muito natural. Então, agora, tirar o peso do erro faz muito bem, dá menos medo. Entender o erro como algo natural do ser humano. Por exemplo, às vezes, eu já cheguei, por exemplo, a uma palestra e não caí, mas tropecei, tirei o fio de luz com o pé, bati e o fio de luz saiu. Precisou o rapaz do som vir ali e intervir. Eu preciso entender que isso é humano e levar isso com a maior tranquilidade e naturalidade possível, porque se isso me fizer ficar nervoso, provavelmente vai prejudicar coisas da palestra que não precisavam ser prejudicadas.
Não é porque você teve um problema que você tem que ter 10 problemas. Não é porque eu chutei a tomada que eu preciso gritar com o cara do som, que eu preciso pedir desculpa com a plateia, que eu preciso estender os problemas. Errou, acabou, vírgula, começa de novo, o erro ficou para trás, vai para frente. Provavelmente você que está apresentando está valorizando muito mais esse erro do que quem está te assistindo, tá bom? Oitava dica: conquiste pequenas vitórias. Conquiste pequenas vitórias. Pequenas vitórias vão nos dando autoconfiança. O que é difícil para você realizar? O difícil para mim realizar é falar 5 minutos sem gaguejar. Pode ser uma pequena vitória. O difícil para mim é preparar os meus slides antes da apresentação. Comece a fazer isso, uma pequena vitória. O difícil para mim é enumerar os títulos que eu vou falar antes da apresentação. Vou fazer isso, vou deixar na minha mesma, pequena vitória. O difícil para mim é acordar cedo e fazer a barba para estar bem apresentável para aquele público. Não estou dizendo que ser barbudo é ruim, estou dizendo que depende do público. Para mim é uma pequena vitória. Falar para pessoas numa praça é uma pequena vitória. Fazer amizade com um desconhecido, com uma desconhecida, é uma pequena vitória. Entrar num grupo de teatro, fazer uma pequena apresentação de improviso, pode ser uma pequena vitória. Então você entendeu, pequenas vitórias motivam você. E a motivação faz com que você dê passos cada vez maiores. Quando você pensa num objetivo muito longo, muito longe, muito comprido, isso traz muito medo e ansiedade. Você acabou de fazer aquele curso de palestrante e, desculpa, te prometer algo que não é possível há pouco tempo cumprir, que você ganharia, vou chutar aqui, 15 mil reais por palestra, imediatamente após o curso. Se você absorveu isso como uma verdade, como uma crença, é muito perigoso, porque se isso não acontecer, você vai achar que o problema é com você, isso vai te frustrar. O problema não é com você, o problema é que existe um tempo de maturação de mercado. O problema é que não é só você ter um produto bom, você tem que saber vender esse produto, você tem que conquistar clientes, isso leva tempo, isso leva esforço. Então, tenha metas que são próximas, tenha metas curtas, que assim que você cumprir, vão fazer com que você tenha motivação para cumprir outras metas. E isso vai retirando o seu medo. É mais ou menos uma pessoa como que tem medo de animal, né? Não é você jogar aquela pessoa dentro de um lugar fechado com aquele animal, por mais indefeso que seja aquele animal. É aos poucos você tirando o medo, né? Então tenha pequenas vitórias, né? Se você tem medo daquele animal, primeiro você vai se aproximar dele alguns metros, depois você vai diminuir, depois você vai tocar, depois você vai estar com ele mais tempo. E assim, as pequenas vitórias vão tirando o medo, sabe? Vá dando pequenos passos. Tem coisa que você tem que dar um passo de uma vez, tem coisa que você tem que dar pequenos passos. Não tenha medo de evoluir de uma maneira sistemática e até às vezes devagar. Não tem problema, o importante é você estar evoluindo. É necessário distrair a sua mente. Tem muito a ver com pensar positivo, mas também tem a ver com bloquear coisas negativas. Às vezes não é por mal, mas os teus familiares, os teus amigos ficam dizendo para você que você não serve para ser orador, que você nunca vai dar certo nessa profissão. Às vezes é o teu cônjuge, às vezes é a tua esposa. Não é que você vai se separar dessa pessoa, mas você vai se separar desses pensamentos e de pessoas que produzem esse pensamento. E vai pedir, olha, por favor, se você não pode dizer algo positivo, não fale nesse momento coisas negativas. Não fale coisas que me desencorajem, porque isso é um sonho que eu tenho. Falar é um sonho que eu vou conseguir com muito treinamento e com o meu esforço, com o apoio das pessoas que eu gosto, das pessoas que eu amo. Finalmente, crie um roteiro. Roteiro. Roteiro ajuda a vencer o medo. Quando você tem o apoio do material didático, isso é muito importante, mas quando você já tem um roteiro interno na sua cabeça, isso é mais importante ainda. Por quê? Porque o material pode falhar, a energia pode cair, pode acontecer um imprevisto, e você não seguir todos os slides que estão lá. Mas quando você tem um roteiro na cabeça, principalmente um roteiro se preocupando em
cumprir menos tempo do que o tempo programado é muito importante. Por quê? Porque às vezes você foi convidado para fazer a última apresentação, atrasou todo mundo. Você é um novato, uma novata nas apresentações. Você tinha 1 hora para falar. 15 minutos antes chega a pessoa, olha, você poderia fazer em meia hora. Amigo e amigo, eu já passei por isso. Se você está começando, isso é um baque. Você pensa, meu Deus, como é que eu vou falar tudo isso em meia hora? Então, se prepare para falar 1 hora, mas tenha já um plano B na sua cabeça para falar meia hora. Isso é importante, porque estar preparado para o menos te faz ir melhor quando você tem que falar mais. Prepare um roteiro mental na sua cabeça. Daniel, quer dizer que eu tenho que decorar todas as palavras, todas as vírgulas, todas as frases, todas as dinâmicas? Não, mas você tem que decorar principalmente os passos principais da sua apresentação. O começo, o meio, o fim. Quais são as dinâmicas que você vai usar, para quem você vai falar e qual o objetivo a atingir. Isso tem que estar na sua mente. Pode estar até na sua mesa, numa folha de papel, mas tem que estar na sua mente. Quando você tem, claro, o caminho que você vai fazer, você não tem tantos imprevistos, você não tem tanto medo. O desconhecido causa medo. Quanto mais você tornar as coisas palpáveis, mensuráveis e previsíveis, menos problemas você vai ter na sua apresentação. Beleza? Então aqui estão as dicas de autoconfiança para sua apresentação. Vou reprisar para vocês. Primeiro, pense positivo, não dê lugar para coisas negativas. Segundo, treine as oportunidades para falar. Treine e use as oportunidades para falar. Teste a sua apresentação com amigos ali, leia pequenas coisas, leia na frente do espelho, grave você lendo, grave no gravador. Quanto mais você falar, melhor você vai ficar. Terceira coisa, tire o peso da apresentação. Você ainda não é o último doce do pacote, ainda não, talvez vai ser. Talvez você ainda não seja o âncora do evento, então tire o peso da apresentação. E mesmo que você seja o âncora do evento, é possível que ainda você não seja o principal do evento. Tire o peso da apresentação. 4. Cure as feridas. Releia a sua história. Entenda que aqueles que falaram com você ou mal de você, ou que te corrigiram, eles não queriam o seu mal, eles tinham uma intenção boa, mas não foi a melhor maneira de fazer. E não é porque você errou lá atrás que você tem que errar de novo. 5. Torne a plateia semelhante a você mentalmente. Ou um público que já você fez, que se deu bem, provavelmente você vai se dar bem com o mesmo público em outro lugar. Ou pense que as pessoas que estão ali, elas também sangram, elas também têm dores, elas também têm medos. Como você se torne semelhante a eles mentalmente. 6. Acredite que tem muita gente ruim por aí, ou seja, você não vai ser o primeiro e nem o último que vai ter dificuldades de falar. Continue a falar, não tenha medo, não pare, aprenda com os erros. 7. Por que eu devo aprender com os erros? Porque errar é humano, é da nossa natureza. É impossível se aperfeiçoar sem errar. Uma noção nova do que é erro vai fazer com que você seja um novo palestrante, um novo comunicador. 8. Conquiste pequenas vitórias, né? Dê pequenos passos, não queira coisas grandes de uma vez só. 9. Não pense o pior, aprenda a distrair o seu foco, distrair a sua mente, ler um livro antes da apresentação, conversar com alguém. É importante a concentração? Claro que sim. Pensar positivo? Sim. Mas às vezes é importante você ocupar a sua mente. E 10. Tenha roteiros e material de apoio, porque quem sabe onde quer chegar, quem tem previsibilidade, provavelmente não tem tanta angústia e tanto medo. Quanto mais você puder controlar e entender e fazer aquilo que está ao seu alcance, melhor será a tua segurança na apresentação. Eu sou Daniel Godry Júnior, palestrante de grandes empresas do Brasil e do mundo há mais de 25 anos. Eu ajudo pessoas a perder o medo de falar em público e a construírem apresentações impactantes. Gostou? Deixa o joinha, compartilha, comenta, coloca nas suas redes sociais. Se inscreva para aprender e para receber conteúdos como esse. Um grande abraço, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.